À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma emissão do Ideias com J, às quintas-feiras, à quinta-feira, pouco depois das 19 horas, com repetição ao sábado, a seguir às 9 da manhã. Hoje, para o programa, tem a presença do Gabriel Castro, da JCP, da Maria Miranda, da Iniciativa Liberal, e da Sofia Alcaide, da JSD. Saúdo-vos, saúdo também aqueles que nos acompanham, quer através da rádio, quer através da plataforma Facebook do jornal Correio do Minho. Para todos, uma saudação. Vamos começar então pelo programa de hoje e vou começar pelo Gabriel Castro da JCP. Estamos ainda e iremos estar, certamente durante mais algumas semanas, a falar do Orçamento de Estado. Gabriel Castro, Orçamento de Estado, mas aqui com um link para as questões da juventude. Pois, primeiramente, boa noite aos que nos ouvem, boa noite a todos presentes aqui. Eu suponho que, eu acho que a gente está na fase, né, da discussão do Orçamento de Estado e muitos falam, naquela questão de bater agora no governo, também não sendo diferente da atuação de todos os partidos também, quando era o PS elaborar o Orçamento de Estado, mas acho que eu suponho que há muito mais de bater no que não tem do que efetivamente tem no Orçamento de Estado. Acho que a gente tem falado muito de questões relativamente a discussões e contratos feitos por trás entre os partidos sobre, nomeadamente, o IRS jovem ou IRC, mas acho que não tem focado essencialmente no que tem sido as questões principais e que também relevam a juventude, no que tem sido o Orçamento de Estado, nomeadamente no investimento grande que deixa de fora relativamente à escola pública, né, ainda não conseguindo sanar o problema da fixação de professores nas escolas, e também ao mesmo nível do ensino superior, em que mantém-se um financiamento muito pequeno do ensino superior, ainda mantém-se o regime das propinas, em que os estudantes são delegados para pagar um ensino superior e acabam ter que ser responsabilizados por esse financiamento que seria o Estado a tratar, como também acho que abrange muitas outras áreas que também são de concernimento não só aos jovens, mas mesmo ao próprio país, né? Nós aqui fomos confrontados com uma notícia recente que é sobre a situação de pobreza no país, né? De 2 milhões de pessoas, se eu não me engano, e acho que também estamos aqui face dados muito preocupantes que esse Orçamento de Estado não resolve, que é nomeadamente o aumento salarial, que fica muito aquém da taxa de inflação, e também fica muito aquém do problemão em Portugal, que é o problema da habitação, né, nomeadamente através dessas taxas de juros, que tem aumentado exponencialmente nos recentes anos por parte do BCE, e também, relativamente ao próprio valor das casas que têm praticado os fundos imobiliários. Se vocês forem fazer uma comparação nos anos recentes, desde 2018, se eu não me engano, e isso saiu também nos dados da Pordata, de que o aumento dos salários foram de cerca de 35% e das casas de 105%. E a gente vê isso, toda essa situação que não é tratada em Orçamento de Estado, algumas coisas realmente não devem ser tratadas no Orçamento de Estado, como as taxas de juros do BCE, mas, por exemplo, a própria questão do salário mínimo nacional, que o aumento previsto para agora, de 800 para 875, se eu não me engano, ainda fica muito aquém do que é a perda de poder de compra dos trabalhadores, e pode-se ver mesmo no que todos os sindicatos, quase a grande maioria defende, que é o aumento do salário mínimo nacional para pelo menos 1.000 euros. As pensões, ainda ficam muito aquém do que deveria ser, que é um aumento do mínimo em 70 euros, um aumento de 15%. O SNS, que eu me lembro que quando era a maioria absoluta do PS batia-se muito, e hoje em dia não deve ser diferente, porque continua-se na mesma situação. Essencialmente, é um setor que está sendo desmantelado, preparar um mercado privado que já se vem vendo com as relações com a CUF e outros serviços privados. Então, acho que o Orçamento de Estado tem um cariz muito óbvio, né, que é de defender os interesses dos grandes grupos econômicos, os interesses do capital, e de delegar para segundo plano tudo que se necessita, né, que é o investimento nos serviços públicos, no hospital público, na saúde pública, no ensino público e também nas próprias condições de vida, né, daí que vem o próprio salário.
E até falando, pronto, dos salários, que eu acho que é um tópico aqui que é de se mencionar muito, até porque muitos jovens, mais e mais jovens, estão começando a ter que trabalhar por causa dos custos do ensino e da própria vida, e até sabendo que da própria informação do Por Data, essa pobreza afeta, em grande maioria, os próprios jovens. Em grande maioria não, mas em maioria os jovens. Tem, nomeadamente, algumas séries de medidas que temos proposto, o PCP tem proposto, mas não tem sido acatadas, nomeadamente a caducidade da contratação coletiva, né? Muito se fala do salário médio, e tem duas alternativas de aumentá-lo, né? Nomeadamente na função pública, o alargamento das tabelas de atribuição de salários, ou através da força dos trabalhadores na contratação coletiva e que se cumpra o que é acordado nesses próprios documentos da contratação coletiva. Nós temos proposto tempo e tempo o fim dessa caducidade e nenhum dos partidos aqui tem acompanhado isso. E são dos problemas que afetam mais os trabalhadores. Muito bem, vou passar à Maria Miranda, da Iniciativa Liberal. Bem-vinda também ao Ideias com J, uma repetição, não é? Repetente. Sim. Ideias com J. Maria Miranda traz o IRS, problemas atuais, mas vai um pouco também ao encontro daquilo que foi a temática aqui desenvolvida pelo Gabriel Castro. Hoje, quinta-feira, dia em que estamos a fazer este programa, é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Já falámos aqui, o Gabriel já aqui focou esse aspecto. Enfim, a posição portuguesa no ranking dos países da União Europeia não é propriamente simpática, e no contexto europeu Sim, também não. Quanto às propinas, pelo menos não vão ser descongeladas. Não vão ser descongelados, portanto vai-se manter para já o mesmo valor, saíram à rua, apesar do Gabriel e a JCP defender, não é, o fim das propinas. Bom, mas Maria Miranda, vamos Olá, muito boa tarde, cumprimentar o Rui, cumprimentar o painel. Ora, o tema que eu trago hoje é de facto o IRS no âmbito do Orçamento de Estado. A medida que o PSD propôs para o ano de 2025 é uma medida boa, palavra descrita, mas é uma medida, e a Sofia não vai adorar esta palavra, pouco ambiciosa. Não só na ideia macroeconómica do descida do IRS, mas sim no âmbito da aplicabilidade. Ou seja, existe uma quase discriminação pela idade da aplicabilidade da medida, que vai contra os princípios da equidade. E porquê? Porque se nós vamos atribuir estes alívios fiscais aos jovens que estão a iniciar a sua vida profissional e que querem ter a oportunidade de comprar casa, de estabelecer a família, porque é que não vamos dar esta oportunidade às outras pessoas que se calhar se atrasaram por motivos familiares, porque querem mudar de carreira, porque pura e simplesmente a vida correu mal e têm mais de 35 anos, ou vão fazer 35 anos antes da medida entrar em vigor, e veem estas medidas não aplicadas a si. É triste, e é aquilo que a Iniciativa Liberal defende, é que as pessoas têm de ter mais dinheiro no bolso para poderem fomentar a economia e para fomentar os seus interesses, para prosseguir os seus interesses, e esta medida não cumpre esse objetivo. Mas, se nós aligarmos esta medida à educação, existe um projeto piloto nas escolas, que é uma disciplina agora introduzida para abordar temas como a economia, o direito. Penso que seria interessante aliar isto à possibilidade de, tendo as pessoas e os jovens este conhecimento novo agora ganho neste projeto piloto, que também carece de alguma ambição, conseguiriam, para além de tendo os alívios fiscais, verdadeiramente criar riqueza para si próprios. Sobre as propinas, o Gabriel vai discordar comigo gravemente. As propinas são baixas. As propinas merecem ser aumentadas. Porquê? Porque infelizmente, existe uma universalização da apetência para prosseguir estudos superiores. Não é, infelizmente, no sentido de, não podemos, vamos limitar quem quer. Não, vamos dizer que quem não quer, também está tudo bem. Quem não quer ir para a universidade pode tirar um curso profissional, pode ser carpinteiro ou pode ser empreiteiro, e está tudo bem. Mas não, as pessoas são quase obrigadas por um estigma social a prosseguir um estudo superior que não vão usar, porque a maioria das pessoas licenciadas hoje em dia não cumpre na sua área profissional com os estudos que realizou. Está-se a onerar o bem, a propriedade privada das pessoas por um estigma, por um tabu social, sendo que se nós aumentássemos as propinas também garantíamos
execuibilidade melhor dos programas de aprendizagem e a melhor competência dos professores, que seriam, cujo valor seria utilizado para aumentar os sistemas de avaliação profissional dos docentes universitários. Se os docentes tivessem uma verdadeira pressão para serem bons no que fazem, não se estariam sentados na cadeira da universidade, não se estariam encostados ao púlpito, a lecionar como se estivessem numa conversa de café, que é o que muitas vezes, eu e o Gabriel somos da mesma turma, conseguimos presenciar. Então é por aí a minha intervenção. Favorável ao aumento das propinas. O Gabriel falou aqui, até a propósito da erradicação da pobreza. Enfim, os dados em Portugal não são muito simpáticos. Não, sobre esse ponto, de verdade é que nós estamos mais uma vez na cauda da Europa, como em muitas outras áreas e setores. Só nos restam alguns países de leste que estão atrás de nós. Ora, se isto afeta mais os jovens, é mais uma prova de que a medida do PSD é de congratular. Agora, uau! Pouco ambiciosa, mas de congratular. Agora, se nós queremos perceber bem o âmbito deste estudo, e há uma hipótese que vimos agora no jornal, que é deste percentagem da pobreza se dever em grande parte à crescente imigração que se tem a verificar na capital. Na capital o valor é de 4% de aumento da pobreza e não de 0,6% como no resto do país. Ora, se o fluxo migratório vai diretamente mais para Lisboa, é normal que este estudo surja. Porquê? Porque, evidentemente, somos um dos piores da Europa, mas não somos um dos piores do mundo, felizmente. E então as pessoas que vêm, infelizmente, estão sujeitas a condições de trabalho para garantir a sua sobrevivência que não são as melhores e que não lhes permitem uma vida digna e muito menos uma vida com algum desafogo. Esses dados projetam-nos para outra temática que tem a ver com a imigração em Portugal. Sofia Alcaide, bem-vinda também ao Ideias com J mais uma vez. Já aqui falámos de um conjunto de assuntos, o Gabriel, a Maria Miranda, não sei se para já um comentário àquilo que foi aqui dito, às ideias desenvolvidas e claro também a opinião. Boa tarde a todos. Uma vez mais agradecer o convite que semanalmente é dirigido pela Antena Minho às juventudes partidárias bracarenses para virem aqui a expor as temáticas que pelo menos à juventude mais afetam, cumprimentar os meus colegas de painel. Bem, eu vou tentar responder àquilo que foi sendo dito de forma geral, mas uma vez que da última vez eu estive aqui numa acesa discussão com o Gabriel relativamente à temática das propinas, porque o Sr. Ministro da Educação não se tinha pronunciado se as propinas iam ou não aumentar, e o Gabriel quase me estrafegou aqui na rádio, dando quase que por garantido de que o Sr. Ministro da Educação... Um estrafego político. Exatamente, um estrafego político, para que fique claro. E eu não fiquei de todo lesada. Eu não conheço essa palavra, mas espero que não seja pé da pulso. Faz parte da cordialidade política, faz parte da rádio. Mas o Gabriel tinha quase a certeza que íamos caminhar no sentido do aumento das propinas. Bem, na altura, recordando e trazendo à colação aquilo que aconteceu na rádio, eu disse para sermos cautelosos, porque aquilo que tinha efetivamente sucedido é que, para mim, professor Fernando Alexandre, porque eu conheço a Universidade de Minho, mas Sr. Ministro, nesse contexto, o que o Sr. Ministro tinha feito tinha sido não prestar declarações e remetia para o momento em que o Orçamento do Estado fosse divulgado, ou seja, um bocadinho no sentido daquilo que são sempre as intervenções do Sr. Ministro da Educação, que é não se pronunciar demasiado cedo nem demasiado tarde, evitar os comentários laterais para aquilo que é o seu trabalho, e por isso se remeteu para quando o Orçamento do Estado fosse divulgado, na minha ótica e bem, porque não se adiantou ao resto do Governo. Pronto, daí quiseram-se tirar várias ilações, e aquilo que viemos a verificar, eu disse cautela, porque efetivamente não foi nem um sim nem um não, foi um silêncio, e efetivamente veio-se a verificar que a opção do Governo mantém-se no não aumento das propinas, ainda que saibamos, e este é um tema que já várias vezes aqui discutimos, muitas vezes através da minha pessoa, relativamente à ausência ou ao pouco investimento no ensino superior e de que é efetivamente necessário libertar as instituições de ensino superior da carga que têm sobre si e arranjar novas formas de financiamento e aumentar o financiamento das instituições de ensino superior para que, por outro lado, seja possível diminuir ainda mais as propinas,
tendendo à sua gratuitidade, que, como eu já bem aqui disse, é interesse de todos nós. Mas o Governo não teria condições, nesta fase, para, não digo... Diminuir? Sim, para diminuir o valor da propina. Até porque os dados, e se calhar a Sofia vai falar sobre isso, os dados relativamente à questão da pobreza em Portugal apontam para também os jovens, no fundo, serem também eles, sofrerem também eles essas consequências do aumento da pobreza. Certo, os jovens são um aumento são pais, de facto... No fundo, os pais ainda é que não vão Exatamente. De facto, os jovens são aqui o ponto fulcral dos últimos... que hoje saíram os dados da Pordata a propósito do dia da celebração do dia da erradicação da pobreza. Mas, de facto, penso que a abrangência de uma medida dessas, e lá está, porque isto está diretamente relacionado com o financiamento das instituições de ensino superior, não seria execuível do ponto de vista das instituições de ensino superior, porque efetivamente elas já se encontram asfixiadas. Reduzir neste momento as propinas seria asfixiá-las ainda mais. Obviamente, tenho a certeza que a intenção é de facto no sentido de as diminuir, não me parece que seja execuível agora, até porque o Gabriel também gostou de apontar uma série de flagelos que parece que é imputável ao governo do PSD, esqueceu-se certamente que andou de mãos dadas com o PS desde 2015, certo é que... e tocou, por exemplo, no tema do SNS, mas o Gabriel não deve ter visto que, por exemplo, estão adstritos previstos mais 425 milhões de euros para a contratação de pessoal no Serviço Nacional de Saúde, exatamente para fazer face àquelas que têm sido as críticas e os problemas no contexto da saúde. Ou seja, isto representa mais 6,4% do que aquilo face ao presente ano. E por isso, uma coisa nós estamos certos, é que não dá para chegar a tudo ao mesmo tempo. Têm sido várias as carreiras que têm sido valorizadas, que os seus anseios têm sido respondidos, e por isso, garantidamente, há opções que têm de ser feitas e têm de ser feitas de forma equilibrada para também não colocar em risco a estabilidade financeira do país. Ponto número 1. E parece-me que, pelo menos, o congelamento e a manutenção do valor máximo das propinas no valor em que está, parece-me, obviamente, benéfico. Respondendo à Maria, quanto ao IRS jovem, acho que, pelo menos no sentido da questão da erradicação da pobreza, dos dados que saíram hoje relativamente ao flagelo, que sobretudo abrange os jovens, penso que o IRS jovem, obviamente se fosse na proposta original do PSD, tanto melhor, mas em nome da estabilidade do país, porque a Iniciativa Liberal também não dá a mão ao PSD, e por isso prefere que o PSD tenha de ir no sentido de um acordo a bem da estabilidade do nosso país, ao invés de contribuir para eles mesmos para essa estabilidade. Pronto, já sabemos que faz parte do mecanismo de crescimento independente da Iniciativa Liberal. A verdade é que o IRS jovem não deixa de ser uma medida com um impacto financeiro direto no dia-a-dia da juventude. E, parecendo que não, a proposta que está em cima da mesa são 10 anos com claros benefícios fiscais. Ao contrário do que a Maria diz, eu não acho que isto não seja um problema da equidade. Eu percebo o que é que a Maria quereria ou pretenderia na ótica da Iniciativa Liberal, que seria um aumento da carga fiscal na generalidade dos escalões, que efetivamente está previsto no orçamento do Estado PSD e que, se a Maria for procurar, também vai descobrir aqui tabelas de simulação dessas mesmas reduções. Mas ainda assim, o nosso grande problema em Portugal é a fixação de cérebros, porque efetivamente os salários são mais atrativos no estrangeiro, temos pessoas extremamente capacitadas e o IRS jovem é sobretudo para duas questões: fixação de juventude e juventude muito válida, capaz, formada cá, com investimento português, e segundo, é de facto esta franja da população que tem sofrido substancialmente com o aumento de custo de vida e designadamente tem sofrido, por exemplo, com aquilo que é o descontrole atual da habitação e com as dificuldades na aquisição de habitação. E por isso esta medida vem exatamente no sentido de fixar, incentivar, auxiliar os jovens naquele que é o seu início de vida. Por isso não vejo isto como uma medida desigual como a Maria quis fazer passar, sendo certo que eu sei que a Maria no seu mais profundo íntimo estará certamente de acordo comigo.
Quanto à educação, fazer só uma menção adicional. A Maria já vai ter direito à resposta. Fazer só uma menção. Também a educação não está esquecida no contexto do Orçamento de Estado. É certo que a medida de recuperação ou de tentativa de ir buscar professores aposentados até ver não teve se calhar o sucesso que se pretendia. Apenas 79 professores aposentados é que manifestaram disponibilidade para dar aulas, mas como também informou o Sr. Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, não vamos esquecer o concurso extraordinário de professores que estará para abrir, e onde se espera que, se não estou em erro, 2.000 professores poderão... Não, 5.000 professores concorreram, com mais de 2.000 vagas abertas, por isso, de forma a colocar um ponto final naquilo que será a ausência de aulas para milhares de alunos ainda no país. Fazemos agora o sentido inverso das intervenções, Maria Miranda. Ok, muito obrigada. Vamos ver se me oriento. A Maria nem sabe para começar. Claro que a iniciativa liberal consegue compreender que a medida de descida do IRS, o IRS jovem, é para fixação de talento, é para impedir que jovens qualificados com dinheiro português, com estudos pagos pelos contribuintes portugueses, não se lembram de depois ir fazer o dinheiro deles na Alemanha ou na Holanda ou onde for. A verdade é que eu sou uma dessas jovens que quer sair daqui, porque eu sei perfeitamente que não vou ganhar nada aqui. A questão é, claro que esta medida até me... Olhei para a televisão e disse, ok, se calhar vou adiar a minha viagem para 5 anos depois de me licenciar, ou uma coisa do género. Só que o problema aqui é que eu chego. Se, porventura, quiser fazer estudos, quiser trabalhar num restaurante enquanto faço um mestrado, ou uma pós-graduação, ou o que for, e voltar... tendo pago mais estudos com o meu próprio dinheiro, não foi com o dinheiro dos contribuintes portugueses, já não vou ter estes alívios. E é aqui que o problema da equidade que eu estava a falar se prende. É que uma pessoa que, por razões da vida, pelo risco normal da vida, como a Sofia sabe bem, tem a impossibilidade de criar condições para começar a trabalhar, mal se licencia. Ou até aos 35 anos. Respondendo a... O Gabriel fez menção às taxas de juro, isto na parte da habitação, cuja medida do IRS jovem também pretende resolver. Hoje, aliás, houve uma reunião do Banco Central Europeu que foram cortadas as taxas de... Exatamente, era isso que eu ia falar. O Gabriel tem vindo disse que o BCE tem vindo a aumentar as taxas de juro. Ora, como nós sabemos bem, se nós precisamos de abrandar a economia, como se estava a ver que a inflação estava a subir a pique, temos de parar as coisas, temos de tentar arrefecer a economia, e para isso é que o Banco Central Europeu impõe taxas de juros maiores, precisamente para impedir que os grandes grupos económicos, como o Gabriel gosta muito de atacar, dominassem o mercado e impossibilitassem a compra pelos particulares. Agora, se os particulares se veem mais desafogados, agora com esta medida de IRS jovem, vão querer comprar casa, com a isenção do imposto de selo, vão querer comprar casa, porque é que o Banco Central Europeu aumentaria as taxas? O Banco Central Europeu é uma instituição racional e por isso desceu as taxas ainda hoje, vai descer as taxas. E portanto, essa teoria de que é um banco, uma instituição económica megalómana que só pretende tirar riqueza ao particular, acho que é uma ideia completamente errada e redutora, exatamente, da instituição. Mas, sobre a habitação, proibição da hipoteca e da denúncia e da caducidade de um contrato de arrendamento de uma casa é, pura e simplesmente, no mais íntimo possível, inconstitucional. Uma pessoa tem direito à propriedade privada, uma pessoa tem direito à casa que tem direito de arrendar. Não tem direito de ver a sua casa expropriada porque uma pessoa decidiu não pagar, porque uma pessoa violou o contrato e agora tem lá uma pessoa a ocupar a casa. Isso é completamente, e ainda hoje uma deputada do PSD disse, que eu estava a ouvir na TSF, é completamente uma expropriação disfarçada. É uma habitação compulsiva na casa de outrem, é violar completamente o princípio da propriedade privada e é expurgar as pessoas daquilo para que trabalharam. Se um contrato foi violado, acabe-se. A pessoa tem de sair, porque os outros também não têm a liberdade de morar na casa dos outros, porque sim. E sobre o SNS, congratulo mais uma vez a medida do PSD.
Iniciativa liberal lá no algumas medidas passam. Agora, se nós voltarmos com as PPPs, se nós voltarmos com o investimento privado, com gestão privada, que muitas vezes já se provou ser melhor para a gestão de recursos, para a gestão de capitais, penso que será sempre, e com o acesso social aos hospitais, ou seja, a possibilidade de ir a um privado, ser pago pelo público na mesma, que muitas vezes até o serviço é melhor, porque as pessoas são pagas no privado, vai de certeza resolver os problemas de obstetrícia que se têm vindo a agravar, de pediatria que se têm vindo a agravar e de incerteza, que deve ser a pior coisa de sempre para uma mãe que está grávida, que está em termo de gravidez, não saber a que hospital é que pode ir, tem de ver as notícias constantemente. E por isso, sim, investir privado dá possibilidade e dá liberdade às pessoas. Gabriel, aí matéria para... Eu tenho que responder muita coisa. para rebater, não é? Sim, primeiramente, relativamente à propina. Acho que a questão que foi abarcada no último episódio do programa foi... No último episódio do programa que eu estava aqui, pelo menos, exato. Foi essencialmente, assim, a percepção de que se o governo anuncia, né, e até sabendo que o final quis anunciar aquilo ali meio que escapou contra a vontade, mas ele também não confirmou nem negou, mas se tem um anúncio desses, a questão que acontece é que é de certeza que ele vai aumentar. O governo que vai descongelar as propinas, o teto máximo das propinas, eles vão falar, vamos aqui aumentar o financiamento estatal, quando na onda e no segmento do que tem apoiado o PSD anos e anos, e o PS também, é que tem sido o subfinanciamento do ensino superior, tem sido o subfinanciamento estatal do ensino superior. Então, é o que eu disse, né? Ele pode não ter confirmado, pode não ter confirmado ou não confirmado, mas estudantes, o que ouvem isso é que a propina vai aumentar, até porque esses anos inteiros, para além da propina ter sido criada pelo PSD, ela só tem aumentado. E tem, acho que menos em 2019, que diminuiu. Quando é que ela aumentou, Gabriel? Em 94 era 6, hoje em dia está 70 euros. Isso é um aumento exponencial de lá para cá. E isso, como tu até disseste. Que os no meu tempo eu pagava mais de 1.000 euros propinas. Sim, é o que eu disse, diminuiu em 2019, assim, mas assim, isso foi um dos únicos travamentos da propina, assim. Tem aumentado 6 euros de 91 até aqui para 70 euros, isso exclui muita gente do ensino. Posso dizer que no período histórico a que te queres referir, que a propina aumentou e agora está a diminuir. Pronto. Mas ela diminuiu. Então que fique assim. E entre 2014 e 2018 eu pagava 1.000 Sim, é isso, era 1.000, agora está 697, assim. Mas a questão é que, todos esses avanços, se quer que se deve, apesar de, o avanço principal mesmo que os estudantes reclamam é o fim das propinas, foi mesmo pela luta das propinas. Foi dito aqui, por exemplo, né, que o governo ele acabou por anunciar que afinal não vão descongelar as propinas, se eu não me engano até anunciaram que possivelmente vão congelar, ou se já fizeram isso. Mas, o essencial é porque os estudantes saíram à rua. Várias associações estudantes e acadêmicas se posicionaram. A última vez que, além das propinas não terem aumentado, vários têm sido os aumentos nos apoios aos estudantes. Sim, mas assim... aos estudantes também bolseiros. É o que eu disse, que ainda é muito insuficiente. O valor das bolsas e o número ainda abrange muita pouca gente. Assim. Podemos. E o principal ainda é o custo das propinas. Atenção, que também houve alteração histórica na atribuição de bolsas com o governo do PS, mais uma vez, que os estudantes que tenham a necessidade de trabalhar, os seus rendimentos, até penso que seja 14 vezes o salário mínimo nacional, não serão considerados para efeitos de atribuição de bolsas. Por isso, é alargar de facto o espectro de bolsistas e um âmbito de estudantes. Não é coisa que não tem alargado. O que eu quero dizer é que ainda não atinge o estrutural. Assim. Mas ainda deixa de lado. Permitam-me interromper. Acordando com a Sofia, potencialmente haverá, daqui a 20 anos, se isto correr muito bem, uma descida da propina. A questão e porque eu disse há bocado que a propina devia aumentar. Deve, agora. Claro que eu gostava que toda a gente pudesse ir sem pagar um cêntimo. Isso é óbvio, isso era o ideal, isso era utópico. Agora, assim, a questão não podemos ter propinas de graça. Cada vez mais estudantes, quando as escolas têm água a cair do teto, quando os professores estão ali, estão a dormir, quando os professores estão no telemóvel, não faz sentido. Enquanto a escola não tiver condições para albergar um estudo universitário de competência,
Enquanto eu não sair, com um estudante não sair de um canudo na mão sem apanhar uma gota de chuva dentro de um estabelecimento de ensino, acho que não faz sentido dizer então venham todos, venham cada vez mais para as condições serem nunca a uma avaliação efetiva. Sim, mas é claro, mas isso é a coisa que a gente mais diz. Ou seja, a solução não é só o fim das propinas. Mas então como é que nós vamos projeto. financiar? O Estado tem Não, essa o Estado capacidade. não tem capacidade. O Estado tem Estado capacidade pode de chegar a taxar. Uma coisa, eu vou parecer uma pessoa que Político-analista tu exigir que o odeias. Estado, por exemplo, taxe mais os lucros das grandes empresas. Ou seja, elas são muito poucas taxadas. Isso é estares a castigar Uma pessoa que investimento trabalhou. económico. Mas não está não, é lucro. Não, isso E é aí Que que a o rua empresário toda comprou. ceifa do lucro é produzido por trabalho. Só que o lucro que fica com a pessoa, isso não é fruto do trabalho dele. Ele só fica com o lucro. Ele E é trabalhou possível de para ser ter. fruto do taxado. seu investimento. do Ele é investimento, dono da fruto do empresa. seu Pronto, mas investimento. É um voltando, lucro giganômico. Desculpa, eu vou ser uma pessoa Assim, que tu não gostas nada, não, sim, mas não sei tipo- se vais reconhecer a expressão. O dinheiro do Estado não existe, Gabriel. O dinheiro é das pessoas. Não sei se reconheces a citação, mas eu também não vou dizer quem é. Mas agora, financiar estruturas, financiar propinas, mais financiar agora vamos as camas e a comida de toda a gente que anda na universidade. Isso não existe. Mas isso é possível. dinheiro, No Covid, por não exemplo, há alargou dinheiro. mais ainda o investimento. Gabriel, a matemática O não Estado mente. tem Não há capacidade de dinheiro. fazer E podes isso. perguntar A à Sofia que taxação ela é o sabe mais do principal. orçamento do que eu. Não há dinheiro. Se tu queres Mas é médicos... claro que há. Isso é uma Não dá para chegar a desculpa. tudo, chega a Gabriel. todo Isso é uma lado. desculpa muito. Isso é utopia, Isso é uma Gabriel. desculpa- Isso é típico do comunismo. Isso é uma desculpa muito fácil de Muito jogar bom, para senhora, todos os porque problemas eu do não país. Deixa eu concluir Não, o mas isso é Gabriel, uma vá. desculpa muito fácil de Gabriel, jogar para todos os vamos problemas do concluir, país, é. que é Só essencialmente não que sei não porque é há que vocês, dinheiro, quando estiveram a sabe? namorar com o PS, não aplicaram tudo aquilo que tu vens para aqui Nunca defender. houve namoro com o PS, nunca estivemos no governo. 2015? Já disse que foi no A viabilização parlamento. dos orçamentos. Simplesmente tínhamos essa força, mas não estávamos claro. no governo. O PCP nunca esteve em governo na época da geringonça que vocês chamam, assim. Mas conseguiu Mas essa incluir lá questão- as suas medidas no orçamento. Mas essa questão, mas essa Então, questão desse ano, no primeiro semestre desse ano, os principais grupos econômicos que estão Então vamos operando aqui em taxar para Portugal. pagar tudo aos Claro. outros. Mas Claro. é possível. Mas é claro não faz que isso sentido. é possível. É castigar a criação de riqueza. Castigar É castigar a lucro. criação de É a mesma riqueza. coisa que dizeres O que se taxaria? ferreiro da aldeia. Então tu és quem ganha mais aqui. Ouve cá, o Então que vamos se pegar nisto taxaria- tudo e dar a quem não faz. Mas ouve cá, Exato. os principais grupos econômicos, isso é um dado Não concreto. existe meritocracia na lógica do Os principais Partido grupos Comunista, não existe. econômicos, no primeiro semestre do ano, fizeram 3 bilhões de euros Em Portugal? lucro. É pouco. Sim, em Portugal. Isso é Microsoft. Isso é uma empresa dos Estados Sabes o Unidos. quanto que isso é possível? É muito pouco. Também, né? Portugal é um país periférico do capitalismo. Exatamente. Um país explorado Exatamente. pelo capitalismo. Mas o que acontece é que o que tem se visto com as medidas tem sido a isenção de RC, tem sido a possibilidade Não é de isenção, deixar... desculpa, é descida do IRC. Ah, sim, descida do RC. De 1% Mas com a não é possibilidade de empresas externas chegarem aqui, explorar mão de obra nacional, o que se tem Dá-lhes visto... trabalho, O dá-lhes que se comida tem ao fim do visto mês. é que essa malta tem ceifado lucro e não tem investido no país. O que acontece é que esses 3 bilhões não são taxados, nem São assim, taxados, desculpa, há nem 15% um pouco no fim quase. do Isso do não orçamento. significa nada para eles. 15%? Esse 15% significa para a gente, esse 15% é pouquíssimo para eles, mas para a gente pouquíssimo significa para eles. quase que metade. Gabriel, o IUC dos Nós trabalhadores. estamos a favor. O IRC é o principal que se O IMT consegue das taxar. infraestruturas. Onde é que nós vamos buscar isso tudo? O IMT das estruturas. Claro, as empresas. As empresas têm de As pagar empresas, pagam taxas tudo, todas. pagam as... Por causa da sustentabilidade da segurança social que é imposta a todas as empresas que faz pagam sentido. em representação dos seus Mas trabalhadores. veja bem, Que faz sentido. Não estamos aqui a falar A dizer- ou não do mérito da TSU, mas o Gabriel olha de forma muito redutora tão só e apenas para o IRC, esquecendo todas as outras obrigações IRC. que as empresas têm de cumprir e que são demasiadas. O IRC Demasiado. é um imposto para uma empresa. Imaginemos a Microsoft, cujo lucro é o lucro total das empresas todas do país, do setor económico português. Se a Microsoft tem não sei quantas fábricas em não sei quantos países, tem mais de 1 milhão de certeza de trabalhadores, tem de gastar luz, tem de comprar softwares, tem de estar sempre a atualizar, comprou o LinkedIn no ano passado. comparado com os lucros que eles têm, Os esses impostos. custos quase que não afetam. Não é Como verdade. quase que não Porque há? senão os Comparado trabalhadores com da os lucros que Microsoft tem, não andavam são- à procura de No emprego como final, andam para o são Elon Musk. 3 bilhões que chegam no bolso dessas empresas, assim. Esses Mas 3 bilhões essas não empresas são vão... taxados, A quase. Microsoft tanto Praticamente precisa não desses são. lucros que para o próximo ano vai apresentar déficit. Mas o que é que estamos a falar Para reinvestir, porque vai reinvestir Mas na o que é que empresa. estamos a falar da Senão não há Microsoft? investimento.
As principais empresas Estou a dar um portuguesas exemplo lucram prático. muito. Mas as empresas precisam de reinvestir nelas próprias, porque senão não há crescimento e não há Mas inovação. elas já se reinvestem, elas simplesmente não são taxadas o suficiente. O que o Falta Gabriel dinheiro ao quer é Estado taxar porque- mais as... Pronto. A subsídio de alimentação O não vai salário- existir, o salário não vai ter são- uma sopa. Os salários são um custo pequeno que as empresas têm, as grandes. custo. Chega, O meu tio tem uma chega a empresa, são 10%, 54%, a maior parte das empresas são o teu tio tem 54%. que é um gigante, assim, mesmo para os micros. Porque não podem ser, Gabriel. Então a empresa está afogada Mas em eu que- impostos, como é que Mas vai eu pagar quero bons dizer, se salários? você fala, não dá para aumentar o salário para 1.000 euros, por exemplo, que Não, é o não dá. mínimo, né? Porque isso é um custo demais para as micro. E tu acabas de falar que é um pequeno custo para ela. Chega aos Pagar. 54%. Não, juro. Eu posso trazer dados aqui impressos, mas é 10 12%. Estamos a falar de realidades onde um tecido económico português onde há maioritariamente PMEs, não é? Pequenas e médias Pois é, Sim. era empresas, exatamente essa. e nem todas... a única a grande- grande parte e um não salário de faz conheço 1.000 uma, euros acho para eu, uma que é pequena zona, hein? empresa pode não ser igual. Não, mas ainda Sim, pouco, sim. estatisticamente é pouco, é 10, 12%, não é grande. Não é igual mas, para uma empresa mas que quando eu tenha, digo, enfim, sim, mas quando eu um digo conforto IRC, financeiro, tenha o tal lucro. sim, quando eu digo IRC é grandes empresas, porque elas lucram muito elas E quantas ficam com grandes elas. empresas é que tens em Portugal, Gabriel? Duas, eu Sei conheço lá, duas. Sonai, Talvez a Jornal Bosch. Martins, Sim, mas que a mais? Bosch, se calhar nem Mas não chega Estamos a falar de certamente nacionais. não está. Sofia, não sei se quer acrescentar algo mais, ou o Gabriel estava no uso da palavra Pois, há pouco e depois é verdade. foi aqui, O Gabriel foi interrompido. foi aqui Pois interrompido. foi, porque, quer dizer, tem muito mais para falar, Desculpa, mas não é? Não estavas é a falar só- das propinas e depois não é só- passaste para as Pois, bolsas. pois, não é, mas eu, que eu estava engloba isso, mas o que eu estava falando é que assim, tem dinheiro para pagar as propinas, simplesmente não tem interesse. E até a própria medida do PES, uma medida que, pronto, pouco resolve os problemas dos estudantes, que era cada ano de trabalho aqui em Portugal, se tem uma isenção, tem uma devolução de 1 ano de propinas. Isso já prova que o Estado tem esses meios, simplesmente não quer empregá-los com o fim da propina. Nem sempre a propina Desculpa. existiu. Primeiro, essa medida não está a funcionar. Porque as pessoas que aplicaram não conseguem Sei que é isso. buscar o dinheiro. Não está a funcionar. E segundo, Mas lá assim- está, é para quem ficar aqui, ok, é uma medida de retenção de talento que vai ao encontro desta medida do IRS E jovem. de apoio ao início de vida. Sim, agora, a questão é o que é um ano de propinas? Isso não é nada. Tu vais pagar o imposto sobre a casa. Tu com esse É valor- muito, sim, mas eu não estou a nessa lógica é muito mais compensatório a medida do IRS jovem que foi proposta Certo. pelo PSD do que aquilo que o PS anteriormente aprovou, porque não faz sentido. Primeiro, era uma medida extremamente limitada no tempo e extremamente limitada naquilo que era de facto o reflexo Não no sei, bolso eu estou- próprio. que era essa sim Eu estou limitadora. a criticar a das proposta do pessoas. PES, mas a E própria essa é que questão, era extremamente pessoas- diferenciadora. exatamente. a própria Só questão para da os RS licenciados. jovem não é o que, E era o que extremamente pega a maioria dos diferenciadora jovens a entre as retê-los aqui. Não, metade dos jovens, 43%, alguma coisa assim, nem sequer paga IRS, porque eles ganham salário mínimo. Assim. Ou seja, o principal não é essencialmente o IRS jovem, mas sim o próprio salário. É o Não ponto se que, trata- que os jovens fazem no meio. Sim, mas se não achas Se os salários que não forem atrativos, os jovens também não ficam, não é? Porque Exatamente. são Claro. fiscais que... Mas Claro. quem ganha esse não salário ficam, não é? mínimo, achas que vendo os outros a serem isentados de impostos não vão fugir? Ou não vão exigir melhor? Que Não, é o que eu se quero quer. dizer, quer dizer, eles precisamente saem esses os porque teus trabalhadores eles exigirem saem, melhores aos não, patrões. eles saem porque os salários não são suficientes, porque não têm boas Mas oportunidades de trabalho. Mas o que eu estava a dizer era, tendo jovens, que tu dizes que são 43% que ganham o salário mínimo, que eu não acredito muito os licenciados, pelo menos, Não é? não é? Não é. Quem é que não vai exigir mais, sabendo que um licenciado ganha X porque foi isentado pelo Estado? E que agora mais. Um licenciado não. A medida vai abranger toda a gente. Ou seja, se uma pessoa ganha o salário mínimo, que eu acho Não estou falando de improvável... licenciados, falando de jovem. Certo, depois corrigi-me. Mas se uma pessoa que ganha o salário mínimo e é jovem, vendo quem não ganha o salário mínimo ser isentado de IRS, porque é que não vai, como tu ambicias, lutar pelo aumento dos salários? Ou fugir da empresa, que tem a liberdade de o fazer, procurar melhor, e a empresa fecha portas, que tem todo o direito de o fazer também. Não é tão Em simples, 2023 quer bem dizer, parecia que os dados do Gabriel estavam errados. O salário médio mensal líquido de um jovem residente em Portugal, em 2023, estava nos 926 euros. se calhar é 43% menos de 1.000 euros. Posso estar enganado. É Tá, mas, capaz. Mas é uma Mas diferença. mas mil euros sim. lixo. Mas é Mas- diferente, mas- é bastante Bom, diferente vamos para uma daquilo última que ronda, afirmaste. até porque não temos Pronto. muito mais tempo. Começo pela Sofia. Sofia, em relação àquilo que aqui hoje já foi debatido e os assuntos foram Foram muito sucedendo, variados. Nós extrapolamos, acho que sim. foram muito variados. sucedendo expectativas em relação ao Orçamento de Estado. Pronto, Expectativas. Eu estou expectante com as 8 da noite. Penso que Pedro Nuno Santos afirmou que queria falar novamente ao país às 8 da noite. Bem, Pedro Nuno Santos está aqui a procurar catapultar-se
certamente indeciso com aquilo que faz à vida, designadamente porque as últimas sondagens não lhe são particularmente favoráveis. E pronto, e acho que é uma irresponsabilidade gigante do Partido Socialista se não aprovar este Orçamento do Estado, muito, muito honestamente. Houve uma sincera aproximação do PSD, ainda que claramente não sendo e ficando aquém daquilo que eram obviamente as suas intenções. Houve uma aproximação séria do governo no sentido da estabilidade do país, porque lançar o país novamente para eleições não me parece de todo favorável. Enfim, acho que também não é benéfico ao Partido Socialista deixar que isto passe ou o orçamento fique dependente da aprovação ou não do Chega. Acho que isso então seria um tremendo tiro nos pés. Se o partido, aliás, aquilo que mais me choca é ver uma figura como Fernando Medina e outros que tais do PS a dizer que efetivamente este orçamento deveria ser aprovado exatamente a favor dessa estabilidade do país. Obviamente sem compromissos para o futuro, e aí obviamente passando o ónus do governo, que também tem de fazer o seu trabalho nesse campo e nessa matéria, sendo certo que para o ano, se esta questão se colocar e se este orçamento passar, que eu estou expectante e confiante que irá passar, penso que Pedro Nuno Santos, apesar de ser extremamente ambicioso, penso que ele neste momento estou eu aqui a confiar. Exatamente. Sendo certo que a Alexandra Leitão deve estar certamente a soprar ao ouvido Pedro Nuno Santos, que tem de chumbar o orçamento. Temos que avançar, Sofia. Mas pronto, estou confiante que passe. Maria Miranda, a Iniciativa Liberal já disse que votava contra. Sim, ora, o projeto... Porque eles querem crescer. É pela força da independência, Rui, já sabemos isto. Pronto, subscrevo, não é? Afinal ela sabe a resposta, afinal ela compreende. Obviamente que, primando pela estabilidade do país, o voto seria no sentido favorável. Agora, a verdade é que também o voto sozinho da Iniciativa Liberal não ia aprovar o orçamento, não fazia diferença nenhuma, infelizmente. Lá está. Então, para o nosso voto contar, mais vale, para já, primar por um crescimento interno do partido, fazer vingar as nossas ideias, que foram propostas várias ao Governo e ao Conselho de Ministros. Agora, para já, vamos tentar ver se o nosso voto vale alguma coisa, porque também dizer, ok, vamos, e depois não fazerem nada do que nós pedimos não faz muito sentido. Estamos lá muito como bem. O PCP estava na geringonça, segundo o Gabriel, que para mim não me parece. Agora, parece-me importante realçar esta novela que se tem vindo a passar com o Chega e com o PSD. Novela, há uma mentira montada por André Ventura, ponto final. Pronto, que o Rui Rocha foi chamado na SIC ou na CNN a tentar esclarecer. Assim... O que também é, diga-se sempre, da verdade, pouco normal, eu diria, não é? Certo. Parece-me chamar o líder de um partido parece-me um bocado sui generis tentar apurar estas verdades ou inverdades, não interessa. Agora, preocupa-me sim o interesse do Chega neste referendo sobre a imigração. Não estou completamente oposta, mas não estou favorável à aprovação deste referendo. Até me parece que vai chumbar. Se for aprovado em Assembleia, vai ser chumbado pelo Presidente ou pelo TC. Agora, acho que sim. Não é referendo pela imigração, estão a incluir no orçamento? Alguma coisa? Ou é só servir de moeda de troca para um apoio. Okay. Sim. O Chega colocou essa ideia para tentar trocar o voto depois. Agora, acho triste é o âmbito do Chega, que tentou, primeiro, durante as eleições, disse não, nós não apoiaram um governo do PSD nunca na vida. Depois, se calhar, depois meteu-se esta coisa da imigração, que o país é muito inseguro, extremamente inseguro, até porque os imigrantes vêm para cá nem é trabalhar, que eu não sou recebida por portugueses em cafés, mas os imigrantes estão todos em casa. E vamos tentar mudar isto pelo ódio, criando ódio nas pessoas, tentando incitar a um referendo pela imigração. Acho que não me parece correto, nem me parece sensato. E pouco crível que esse referendo avance, não é? Tenho dúvidas também. Gabriel? Para finalizar, acho que estavas a falar dos posicionamentos contra o Orçamento de Estado. Sim, o PCP vai votar é óbvio que o PCP vai votar contra. Como eu disse,
a perspectiva que a gente tem sobre o Orçamento de Estado, e que factualmente não é um Orçamento de Estado que causa estabilidade, apesar de ser isso que está no centro do debate político, que é a sua aprovação leva a estabilidade. Nós não achamos que baixos salários, nós não achamos que fundos imobiliários descontrolados e rendas altíssimas, nós não achamos que um SNS, que ainda está muito desinvestimento, quase que metade do orçamento para a saúde ainda vai para os privados, nós não achamos que isso causa estabilidade na vida do povo português. Portanto, é claro que nós votaremos contra. Isso não é de todo um orçamento de Estado que vai atender as concretas necessidades do povo português que vive em Portugal, e de facto não é um orçamento de Estado que é de se aprovar, e o PCP obviamente não vai se alinhar. Muito bem, o ponto final desta Ideias com J, recordo que é repetido ao sábado entre as 9 e as 10 da manhã, fica disponível no podcast da Rádio Antena Minho, fica também disponível no YouTube e pode ser visto ainda no Facebook do Jornal Correio de Minho. Agradecer à Maria Miranda pela Iniciativa Liberal, à Sofia Alcaide pela JST e ao Gabriel Castro pela JCP o contributo para o programa de hoje. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.